Vibe Mundial FM. Estou feliz de estar aqui de novo, quarta-feira. Estou aqui com o meu mestre aqui, um tremendo de um contador brilhante, doutor Jorge. Ele vai dar as considerações iniciais e nós vamos tocar o programa. Olá, doutor. Tudo bom? Com essa história de afastamento, tem um tempão que a gente não se encontra aqui, mas estamos aí para... Vocês não vão acreditar, o Jorge, né? Sabe o que ele fez? Ele passou um dia no escritório, começou essa pandemia, ele se escondeu na casa dele, não voltou mais, meu. Desapareceu. Aí, agora ele voltou, né? Legal, nós estamos felizes aqui. Mas é o seguinte, ele vai contar para vocês que tem muito imposto que não se paga, que está suspenso o pagamento. Pelo menos fizeram alguma coisa para a gente, né? Bom, diante de toda essa situação que é inusitada, né? Que nós nunca vivemos isso aí, essa questão de pandemia, né? A gente sabe da história, né? Que afetou mundialmente aí no início do século passado, mas a gente está vivendo uma situação muito difícil em termos de economia e assim, as pessoas, infelizmente, não têm o que fazer por enquanto. As atividades estão retornando aos poucos, né? Aqui na cidade de São Paulo ainda tem muitas dúvidas e assim, a cada dia as pessoas vão se conscientizando de que até que se ache uma solução, por exemplo, como uma vacina, um medicamento eficaz, a solução é ficar em casa, é as pessoas evitarem, né, a aglomeração e tal. Então isso traz consequências, obviamente, consequências pesadas na questão da economia e tal. E o governo tenta ajudar de alguma forma, né? E a primeira tentativa de solucionar foi esse auxílio emergencial de R$600, né? Que ficou uma situação difícil de controlar, porque você sabe, muita gente que não tem direito, né? Porque qual é o sentido? Auxiliar as pessoas que ficaram sem trabalho, né? Principalmente pessoas autônomos, essas pessoas que têm um trabalho, que não têm um trabalho fixo, né? São pessoas vulneráveis que trabalhavam de ambulante na rua e tal. Então, assim, a intenção foi de ajudar essas pessoas com os R$600. Mas a gente sabe, né? Tem muita investigação de que muita gente que não precisava estão solicitando. Ainda bem que as autoridades estão conseguindo identificar muita gente que pediram o auxílio e que não tem direito para devolver. Eu entendi, mas eu estou preocupado aqui agora com aquilo que não precisam pagar. Vamos imaginar, eu tenho uma empregada doméstica em casa e tenho que pagar o imposto dela, lá sim. Aquele que já vem no protocolo inteiro. Claro. Então, mas é justamente nesse sentido que o governo estendeu um pouco esse auxílio também para os patrões, para as pessoas, né? Então, por exemplo, você falou do empregado doméstico. É claro que muitas famílias, patroas, acabaram dispensando as empregadas porque estão em casa e tal. Mas a maioria delas fizeram um acordo de que a empregada não vem em casa, mas eu vou pagar metade do salário e vou continuar pagando os encargos. Então, por exemplo, as empregadas domésticas, a grande maioria, continuam sendo assistidas nesse sentido aí do INSS e o Fundo de Garantia, né, aquelas que são registradas. E o governo estendeu esse prazo. Isso foi postergado. Então, o INSS e o Fundo de Garantia relativo ao mês de março, abril e maio, né? Agora, o mês de junho, acabou de encerrar o mês de junho, não tem nenhuma notícia de que também vai entrar nessa postergação. Mas, referente a março, abril e maio, o pagamento do INSS, o Fundo de Garantia, foi postergado para outubro, novembro e dezembro. Claro que vai ter que pagar,
E tem que pagar conjunto com o outro também? Que vai acontecer quando chegar em outubro, vão acumular 2 meses. Que droga! Vão acumular 2 meses, porque vem o referente a setembro. Mas quem você aconselha? Se o cara tiver um pouquinho de dinheiro, paga logo? Quem puder, paga, né? Então guarda um pouquinho, né? Porque esse primeiro vai ser pago só lá em outubro. Então, outubro, novembro, dezembro. Como vão acumular os 2 meses, poderia guardar um dinheirinho e tal, já fazer uma reserva para pagar. A minha preocupação, eu vi um dia desse aqui, uma senhora falando, que ela tinha de optar ou pelo aluguel ou para despesa de casa. Ela não ia ter o que comer. Como é que fica? É bem de pagar aluguel, ela não tem renda nenhuma, tem os filhos. O que ela faz? Ela pega os R$700, mais alguma coisa que ela ganha de bico, e ela vai pagar aluguel? Não é esquisito? Então, assim, todas as recomendações nesse sentido é negociar, porque todo mundo está na mesma situação. O proprietário precisa entender que o inquilino está nessa de não ter renda. Então tem que negociar, joga para frente, espera um pouquinho, a hora que dá um desconto, joga para frente. Ou seja, não é um momento, né, de apertar nesse sentido, mas eu vou despejar, tá? Porque ninguém está alugando também. Ou seja, todo mundo tem que ceder um pouquinho, maneirar e tentar chegar. Mas Jorge, eu queria falar para você o seguinte: se porventura você não consegue pagar teu aluguel, e você está vendo que está pesando, tá? Você vai passar fome lá, teus filhos também. Tem de ir à Defensoria Pública, pedir para o juiz um advogado gratuito. Ele vai entrar com uma ação dizendo para o senhorio que, já que ele não quis dar um desconto expressivo, ou seja, pagar metade do aluguel, pedir para ele reduzir o aluguel nesse período de pandemia. E o juiz reduz. Às vezes chega até 70% de desconto, você acredita? Que bom. Um aluguel de R$3.000... Você pode pagar só 30%, R$900. Dá para fazer no período de pandemia. Desde que você não esteja atrasado anteriormente. Vibe Mundial 95,7